Desde maio, alunos de academias da cidade de São Paulo têm que se submeter a exames médicos semestrais, de acordo com a Lei 11.383 de 1993, sancionada pelo prefeito Gilberto Kassab. Existe ainda a possibilidade da lei ser estendida para todo o estado. Sobre o debate gerado relacionando o excesso de diagnósticos, procuramos especialistas na área da saúde. Adriana, existe uma lei no estado de São Paulo que foi sancionada agora em maio, que ela obriga o exame médico nas academias do estado de São Paulo num período de 6 e 6 meses. Gostaria que você falasse sobre a sua situação. Você costuma fazer exames periódicos? Como que funciona? Costumo fazer exames periódicos, principalmente depois de uma certa idade. Eu acho que a gente tem que ter essa preocupação. Porque você vai saber o porquê, através dos exames, ou porquê você vai fazer determinados exercícios para contribuir para a recuperação do quadro, se tiver algum problema. Teste ergométrico, que é aquele da esteira, não é? Você já fez o exame? O que você pode falar para a gente? Eu acho que a gente deve mesmo é fazer o exame, porque se você procurar e achar, você vai ter condições de tratar. Agora, se você não fizer os exames e for fazer uma academia, por exemplo, você pode até infartar, pode ter algum problema na esteira. E isso daí é bem grave, acho que é pior do que você se prevenir, não é mesmo? Eu acho. Você, como educador físico, o que acha dessa lei? Eu acho que é uma lei muito interessante, no sentido de que poucas pessoas cuidam da sua saúde e cada vez mais há uma procura da população por uma atividade física mais regular. A necessidade e a obrigatoriedade desse teste, desses exames, que sejam os exames sanguíneos, principalmente os cardiológicos, trazem uma maior segurança para o praticante e também para o professor na hora de prescreverem os seus exercícios. Agora, Rafael, com relação ao teste ergométrico de esteira especificamente, você como professor pode realizá-lo ao lado de um médico, não é? E existe um medo, de um modo geral, que a sociedade não pratica esse teste com medo de achar algum problema na saúde, não é? É verdade? É muito comum que as pessoas tenham esse medo de fazer, mas é interessante fazer sempre ao lado de um médico, porque o teste de progressão de esforço, ele é interessante no sentido de avaliar todas as oscilações da parte cardiológica que o aluno tem durante o exercício. Às vezes, se é feito só um eletrocardiograma sem o esforço, não é possível detectar tão bem quanto realizando o teste de esforço na esteira. Praticantes de atividade física falam sobre o assunto. Eu gostaria de saber se você realiza algum tipo de exame antes da prática de atividade física. Sim. E esse exame que você pratica, que é o mais temido, né, pelas pessoas, é o teste ergométrico. Você já fez? Tem algum segredo, algum mistério? Eu já fiz, é um exame bem tranquilo, ele serve como prevenção, né, para as doenças futuras, para saber se o esportista pode ou não estar fazendo uma caminhada ou um exercício mais pesado. E para quem não fez, você aconselha a fazer então? Com certeza, é um exame bem tranquilo, não tem maiores complicações. O senhor costuma fazer exames médicos? Fazem 2 anos que eu fiz a esteira, mas eu faço caminhada normalmente, todo dia eu faço uma caminhada. Muitas pessoas não realizam o teste ergométrico, aquele da esteira, com medo do resultado. Eu fiz, na época a médica mandou que eu fizesse e deu probleminha de hipertensão, então por isso que agora é que eu faço a caminhada diariamente. Então, após o exame médico, o senhor faz a caminhada justamente para fazer a prevenção. O senhor pretende renovar o exame? Qual que é a informação que o senhor tem? Pela minha cardiologista, ela falou que no momento não há necessidade, porque ela vem acompanhando a minha pressão e que está tudo normal, que não há necessidade no momento de fazer. O amante do esporte que pratica atividade física tem que realizar exames médicos de 6 em 6 meses. Eu gostaria de saber se você faz exames com uma certa frequência ou não. Não, não faço. Com relação àquele exame ergométrico, que é o teste da esteira, você já fez? Se não fez, por quê? Não, eu nunca fiz porque eu nunca precisei fazer. Sempre fui ao médico e sempre foi só pedido o exame mesmo, os normais, né? Mas esse aí de esteira eu nunca fiz. Medo não, é mais mesmo porque nunca foi pedido. Como acabamos de acompanhar, muitas pessoas, atletas, esportistas não realizam o exame médico com medo do resultado. Nós, do Segunda Esportiva,
Para acabar definitivamente com esse trauma, fomos até um cardiologista, um especialista, para realizar o exame e mostrar para você que não tem mistério nenhum. Acompanhe. Doutor, a Lei 11.383 de 93 foi sancionada agora na cidade de São Paulo pelo prefeito Gilberto Kassab, que determina que as academias peçam exames de 6 em 6 meses aos seus alunos. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso, se o senhor é a favor, se o senhor é contra, na linha médica, principalmente do cardiologista. Olha, eu acho importante a feitura dos exames, porque o risco que a pessoa corre ao fazer exercícios exaustivos, sem ter um diagnóstico prévio se ele tem algum problema no coração ou não, é fato real e acontece. Um bom exame, constando o eletro, o teste ergométrico, poderia ser feito anualmente. Eu creio que é suficiente, tanto para pessoas mais jovens, que precisa ser diagnosticado se é normal ou se tem alguma cardiopatia congênita, até os maiores de 35 anos, em que já começam a aparecer as doenças isquêmicas, como o infarto e arritmia. Doutor, nós temos um número muito grande de atletas de final de semana, não é? Gostaria que o senhor falasse também um pouco sobre isso, a importância que tem o atleta que pratica lá o seu futebol aos finais de semana, fazer os exames de prevenção também. Olha, é uma pergunta extremamente importante, porque realmente tem muita gente que faz isso, né? Que pratica o futebol, corre apenas uma vez por semana, e não tem um diagnóstico prévio, não fez um exame, não sabe se é diabético, hipertenso, ou se tem algum processo já de aterosclerose, de problema coronariano em evolução. Então, essas pessoas estão sujeitas a risco de ter um infarto após um exercício intensivo. Isso tem acontecido, isso pode acontecer. Então, é importante que todo mundo faça o seu exame prévio. Cria-se um mito, né, que não se deve ir atrás, que acaba achando alguma coisa. E realmente acha, né, porque 20% das mortes súbitas por infarto, a pessoa nunca teve nada. Ou seja, ela nunca foi examinada, ela nunca deu importância, às vezes, a pequenas dores, alguma coisa, e ficou nisso. E depois teve uma morte súbita. Para a academia, seria interessante realmente fazer uma consulta clínica, em que o paciente vai ser examinado quanto à sua pressão, presença de sopros, arritmias, fazer depois o eletrocardiograma e a sequência fazer o teste ergométrico, que é o teste de esforço. Eu me encaixo nesse quadro de atleta de final de semana. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre os exames que nós vamos fazer agora e a importância para o atleta em si. Olha, antes disso, vamos falar então que a pessoa tem que prestar mais atenção quando ela é hipertensa, ela é de família que tem infarto, principalmente pessoas que tiveram infarto antes dos 45 anos, fumante, obeso, pessoa que não pratica esporte. Essas pessoas são mais susceptíveis. Então, embora todas as pessoas devem fazer, essas têm que prestar mais atenção. E hoje nós vamos fazer aqui o que é o mais importante numa avaliação, o teste ergométrico, que nós vamos avaliar a capacidade física, avaliar se tem algum problema
coronariano em evolução, e com isso, com o teste, nós podemos dizer se essa pessoa está apta a fazer exercício físico e também está condicionada a fazê-lo. Na execução do teste, o paciente vai exercitando até atingir a frequência cardíaca submáxima, quando o teste é interrompido. E se não houver nenhuma alteração dos traçados eletrocardiográficos, da pressão arterial, e se não houver queixas cardíacas, o paciente é considerado normal do ponto de vista cardiovascular. É esta a finalidade do teste, provocar no paciente um quadro isquêmico detectado através dos traçados eletrocardiográficos ou comprovar a normalidade cardiovascular. Doutor, obrigado por nos receber, o Segundo Esportivo aqui nesse momento. Eu queria saber se o meu exame, se eu estou apto para torcer para o Corinthians, porque o senhor sabe que torcer para o Corinthians não é fácil, né? Como é que está o meu coração? Olha, está ótimo, você fez um bom exame. Agora sim você está apto a continuar a prática de exercícios físicos. E para o atleta, para finalizar, para o atleta de final de semana, assim como eu, o senhor recomenda e também indica para que o atleta faça esse exame, que não é coisa de outro mundo, né? É bem simples, mas que deixa o atleta mais tranquilo para fazer a atividade, né? Perfeito. É uma segurança que a pessoa tem, que pode fazer o exercício, que não vai acontecer nada. Agradecer especialmente também ao Dr. Roberto Lucato pela gentileza que nos deu e poder trazer essas informações para a população. Está aqui então meu exame. Torcer para o Corinthians é muito mais difícil do que fazer o seu exame e sair daqui com a cabeça tranquila. Um abraço a todos e venham fazer o exame.